O espaço se tornou um campo de batalha muito disputado. E não digo isso apenas metaforicamente. Estações espaciais com canhões, satélites com lasers, mísseis para destruir alvos e mísseis para interceptá-los foram literalmente não apenas imaginados, mas também construídos e lançados em nossa órbita pelas grandes potências do mundo. Alguns foram até disparados. E embora uma grande guerra mundial não tenha começado entre as nações no espaço, por décadas, vários países se prepararam para a eventualidade de um conflito violento acima de nossa atmosfera. Eles projetaram armas e contingências, e até mesmo a ocasional arma do juízo final. Junte-se a mim hoje enquanto discutimos o passado, presente e possível futuro das armas militares no espaço, na esperança de que isso nos dê alguns insights sobre como uma guerra espacial entre nações pode acontecer e o que precisa acontecer para evitá-la. Desde o século V, antes da Era Comum, os escritores imaginaram veículos ou estruturas capazes de entrar no espaço com armas capazes de causar destruição. Os textos hindus falam de Vimana, carruagens voadoras ou palácios com qualidades semelhantes a discos voadores, que transportam seus ocupantes para os céus e podem destruir cidades inteiras com suas armas. No segundo século da Era Comum, o autor sírio Luciano de Samosata escreveu um romance curto contendo elementos como viagens ao espaço e uma guerra interplanetária entre habitantes do Sol e da Lua. Mas foi apenas no século passado que essas elucubrações puderam finalmente se transformar em realidade. Quando o primeiro foguete de propelente líquido começou a ser lançado em 1926, como espécie, de repente tornou-se possível chegar mais alto do que nunca. Não apenas entrar nos céus, mas atravessá-lo. E claro, a tecnologia foi quase imediatamente voltada para fins militares. A Alemanha viu rapidamente as vantagens dessa tecnologia e começou a desenvolver seus foguetes V2 que deslizavam sobre a borda do espaço, chegando a 80 km de altitude, antes de chover destruição do céu. Felizmente, esse avanço veio tarde demais na guerra para mudar seu destino. Mas os foguetes V2 se tornaram os progenitores das primeiras armas espaciais humanas. Eles podem ter apenas levemente saído da atmosfera, mas seu descendente, o míssil balístico intercontinental de 1959, foi realmente capaz de entrar no espaço. Felizmente, a guerra chegou ao seu fim naquele momento, já que os cientistas alemães estavam considerando outras armas mais imaginativas que poderiam ser usadas no espaço. Parte do que eles estavam contemplando parecia o tipo de coisa que você veria em um filme do James Bond. Já em 1929, Hermann Oberth, um físico engenheiro saxão-alemão, que mais tarde se tornou um dos pais fundadores dos foguetes alemães, estava desenhando projetos para um espelho côncavo de 100 metros de largura que poderia ser colocado no espaço para concentrar a luz solar em um único e destrutivo ponto. Essa ideia de arma solar foi adotada por cientistas alemães que sonhavam em tornar o conceito de super-arma em realidade. Eles esperavam que seu poder os permitisse queimar cidades inteiras com seu calor. Mais uma vez, felizmente, a guerra terminou antes que essa particular visão se tornasse realidade. O nascimento dos foguetes teve um efeito duplo no conflito espacial moderno. O primeiro foi o aumento do desenvolvimento de foguetes cada vez mais poderosos, que ganharam cargas úteis cada vez maiores e pesadas, culminando nos mísseis nucleares que as superpotências do mundo mantêm em espera hoje. Mas o segundo foi o desenvolvimento do uso mais comercial do espaço. Quando o Sputnik 1 foi lançado em 1957, o primeiro satélite artificial da história, a humanidade começou a perceber que o espaço poderia ser usado para mais do que apenas um local para disparar armas. Desde então, lançamos mais de 8.000 satélites em órbita ao redor da Terra. Eles têm uma enorme contribuição para a sociedade moderna. Por meio da orientação por satélite, nossos telefones podem saber onde estamos no momento e, pela rota mais curta, podem nos guiar a qualquer destino. Podemos nos comunicar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. Com o florescimento da economia, as nações começaram a perceber o quão devastador seria se inesperadamente perdêssemos essa comodidade.
E assim, uma nova frente se abriu no conflito espacial: a Guerra dos Satélites. As nações começaram a tentar descobrir como proteger seus satélites, enquanto inibiam satélites de outros caso surgisse a necessidade. Diferentes nações adotaram diferentes abordagens para a questão. No início dos anos 60, a União Soviética procurou proteger seus próprios interesses espaciais enquanto ameaçava os outros ao lançar a secreta Estação Espacial Almaz. Esta estação espacial tripulada era diferente de qualquer outra na história que conhecemos, pois vinha com um canhão embutido à sua dianteira, capaz de disparar milhares de projéteis por minuto. Não era perfeita. O recuo de uma arma tão poderosa foi um grande problema para toda a estação espacial e tinha de ser mirada manualmente, girando toda a estação espacial para apontar a seu alvo. Mas essa arma foi realmente testada no espaço em 1975, disparando cerca de 20 projéteis. Os resultados do teste são mantidos em sigilo, então não sabemos exatamente como foi. Mas alguns anos depois, o projeto Almaz foi descartado por ser muito caro e ineficiente. E com isso você mesmo pode tirar suas próprias conclusões. No entanto, uma das maiores armas dos satélites não está em seu poder destrutivo, mas em sua capacidade de obter informações. Os satélites podem capturar imagens de eventos no solo com incríveis detalhes e com capacidade de capturar sinais perdidos para fins de espionagem. Mesmo com a assinatura do Tratado Espacial em 1966, na Assembleia Geral das Nações Unidas para o Direito Internacional, que tornava ilegal colocar armas de destruição em massa em órbita e encorajava o uso pacífico do espaço, usar satélites para espionar inimigos parece ter sido considerado um jogo justo. Cada superpotência faz uso de satélites para realizar o reconhecimento de importantes locais. Cerca de 1/5 de todos os satélites são de propriedade militar e são usados para essa finalidade. Muitos, como os grandes satélites Orion de propriedade norte-americana, usando suas enormes antenas, podem captar todas as chamadas telefônicas e sinais que as torres irradiam para o espaço. Desde que as chamadas telefônicas começaram a ser transmitidas sem fio, ficou muito mais fácil para as organizações militares interceptarem todas as comunicações. Grampos telefônicos em fios é coisa do passado, assim como a sua privacidade. Naturalmente, contramedidas começaram a surgir, já que nações e grupos se opuseram à invasão de privacidade civil. Uma faceta moderna interessante disso pode ser vista em jogo na guerra Rússia-Ucrânia agora. Os satélites desempenham um papel importante nos conflitos modernos, permitindo que as forças militares rastreiem os combatentes inimigos e transmitam essas informações às unidades no solo. No entanto, isso é muito menos eficaz na Ucrânia, desde que grandes áreas do campo de batalha ficaram sujeitas a bloqueadores de GPS. Os bloqueadores funcionam inundando as larguras de banda usadas pelos satélites GPS com sinais de rádio ruidosos próprios, abafando as informações vitais de posicionamento ou mesmo falsificando-as. Os drones de ataque desempenharam um grande papel no conflito ucraniano. Se você convencer o GPS de que sua cidade está a quilômetros de distância de sua localização real, os drones atacarão o local errado, ficando confusos sobre para onde devem ir. Esta é uma tecnologia real e que está sendo empregada em um cenário de guerra atual. Representa a tecnologia espacial sendo usada como um recurso na guerra terrestre convencional. Dito isso, no momento em que produzo esse vídeo, nenhuma guerra em que um alvo espacial atacou outro alvo espacial ocorreu. Mas isso não quer dizer que as nações não estejam se preparando para essa eventualidade. Os Estados Unidos da América e a Rússia vêm desenvolvendo mísseis anti-satélite desde 1950. Alguns até foram disparados. Os norte-americanos lançaram apenas um desses mísseis de teste, que em 1985 derrubou um satélite comercial faltoso, usando calor infravermelho como orientação e, em seguida, colidindo com ele a 24.000 km/h, destruindo. Apenas a energia cinética foi suficiente para derrubar o satélite. A Rússia destruiu um de seus próprios satélites em 2021 com um desses mísseis.
Infelizmente, esse teste específico resultou em 1.500 pedaços de detritos orbitando o planeta. Os destroços chegaram ameaçadoramente perto da Estação Espacial Internacional e os astronautas russos tiveram de se proteger no local para evitar uma situação de risco de vida. Essa é a grande questão do conflito espacial moderno e talvez seja uma razão pela qual não seja tão comum. Destruir um satélite inimigo pode simplesmente transformá-lo em uma bola de detritos que colide com outros satélites, talvez até o seu, que então se desintegra e atinge outros satélites, em uma crescente cascata de destruição que interdita o espaço para todos. Isso é conhecido como Síndrome de Kessler, e uma vez que aconteça, pode levar séculos até que o espaço seja seguro o suficiente para viagens. Por esse motivo, há apelos crescentes para que mísseis anti-satélite sejam banidos. Ninguém quer o espaço fechado para todos. Isso é sobre o estado atual da guerra espacial. No entanto, existe uma tecnologia futurista que pode mudar tudo: lasers. Sim, você ouviu direito, lasers. Embora isso possa parecer algo saído de Star Wars, empresas da vida real como a Lockheed Martin desenvolveram protótipos funcionais que têm implicações reais para conflitos futuros. Ao contrário dos lasers de ficção científica, os da vida real focam em um alvo com incrível precisão, superaquecendo tudo em seu campo de visão. Eles possuem uma infinidade de vantagens. São silenciosos e invisíveis e podem fotografar em comprimentos de onda fora do espectro visível. Você só saberia que está sendo alvejado pelo fato de que o motor do seu veículo de repente começou a derreter. E são precisos, apenas seu motor pode ser derretido. Tem munição ilimitada desde que estejam em uma rede elétrica adequada e podem disparar a quilômetros de distância em um dia claro. Também tem uma grande desvantagem: não funcionam se o dia não estiver claro. A dispersão do laser na atmosfera reduz significativamente sua eficácia, pois as partículas perdem a coerência quanto mais viajam, e se for um dia de neblina, ou se o alvo inimigo lançar uma cortina de fumaça, o laser pode ser completamente neutralizado. Um conflito seria evitado pelo mau tempo. Mas isso não seria um problema para o conflito espacial, já que não há atmosfera no espaço. Um satélite equipado com tal laser e uma matriz de painel solar adequada poderia potencialmente perfurar o coração de outros satélites com facilidade, deixando seus componentes internos totalmente derretidos, sem criar um perigoso campo de detritos. Seria extremamente difícil ver o que causou o dano, o que significa que o sigilo do seu satélite seria mantido. Um satélite desses nunca precisaria ser recarregado, desde que não precisasse liberar gás, pois obteria energia do próprio Sol e seu alcance aumentaria muito devido à falta de atmosfera. A única desvantagem seria a necessidade de uma bateria potente o suficiente, que devido ao seu tamanho e volume, pode ser um fator limitante. Algumas tentativas foram feitas para criar uma plataforma de armas a laser no espaço que poderia atacar alvos terrestres. Mais uma vez, o apelo de tal ameaça é grande. Imagine uma nação com a capacidade de assassinar instantaneamente um alvo, de forma invisível e sem aviso, apenas por estar em campo aberto. Não haveria espaço para interceptação. Os norte-americanos estavam trabalhando em lasers baseados no espaço em 1987 com seu projeto Zenith Star. E embora nunca tenham passado pelos testes de solo, seus militares continuaram a brincar com a ideia nas décadas seguintes. A União Soviética quase lançou o tal laser, a espaçonave Polius, em 1987. E proibido pelo presidente Gorbachev, com receio de governos ocidentais verem isso como um ato agressivo. Acontece que o laser espacial Polius nunca atingiu a órbita. Um erro fez com que ele queimasse na atmosfera durante o lançamento. Então a questão de disparar ou não foi discutível. Essas são as tentativas que conhecemos. Ainda assim, não ficaria surpresa ao saber que uma nação ou outra colocou secretamente um satélite com um laser no espaço. Provavelmente não saberíamos por mais 30 anos ou mais, ou até que fossem usados. Felizmente, o conflito espacial até o momento foi principalmente mais sobre uma preparação hipotética do que uma batalha real. Mesmo durante a Guerra Fria,
nenhuma nação realmente foi tão longe a ponto de atacar os recursos espaciais de outra nação, embora muitos tenham buscado a capacidade de fazê-lo. Talvez porque se realmente começássemos a guerrear no espaço, estaríamos liberando algumas das forças mais devastadoras conhecidas pelo homem. Armas do espaço são talvez as mais destrutivas que a humanidade já tenha criado. Não seria necessária uma arma solar? Tudo o que precisaria é a força da gravidade e a percepção de que, com um pouco de matemática, você poderia redirecionar uma rocha espacial e transformá-la em uma bomba nuclear de vários quilotons à medida que libera a sua energia cinética em um único e frenético instante. Mas, como a Estação Espacial Almaz, essas armas costumam ter um grande coice. Derrubar satélites inimigos pode parecer uma vantagem tática, mas um colapso na economia global pela síndrome de Kessler seria ruim para todos. Alvejar taticamente qualquer inimigo com um asteroide lançado do espaço pode parecer tentador a algumas nações, até que você se lembre dos dinossauros e perceba que só temos uma única e frágil rocha para viver. Em última análise, os riscos que acompanham o conflito espacial são talvez o motivo mais forte para que isso nunca aconteça. Eu certamente espero que sim. Afinal, seria uma terrível ironia e um fracasso da evolução se a luta da humanidade pela sobrevivência acabasse com ninguém vencendo e com a ruína de todos nós. Certamente seria um gol contra cósmico. Em 1945, os Estados Unidos da América lançaram 2 bombas nucleares no Japão, o que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. 17 anos depois, outra explosão nuclear mudou o curso da Guerra Fria, exceto que essa explosão aconteceu no espaço. A explosão do Starfish Prime foi um divisor de águas na corrida espacial, que remodelou nossa percepção da guerra nuclear. Esta história é crucial para entender como chegamos às políticas espaciais de hoje e por que é imperativo que nenhuma nação tenha permissão para colocar armas nucleares em órbita. No início da década de 1960, os Estados Unidos da América lançaram uma série de 5 testes nucleares no espaço sideral. Conhecidos como Operação Fishbowl, seu objetivo era militar e científico. Os militares queriam estudar a eficácia das armas nucleares como medidas antimísseis balísticos e como uma explosão espacial poderia interferir na eletrônica, comunicação e operações militares em terra. Os cientistas queriam saber como uma explosão espacial impactaria a magnetosfera da Terra e que tipo de pulso eletromagnético ela geraria. Starfish Prime foi a primeira explosão bem-sucedida do grupo. Em 9 de julho de 1962, quase 1.500 quilômetros a oeste-sudoeste do Havaí, um foguete Thor carregando uma ogiva termonuclear de 1,4 megaton foi lançado para as estrelas. Isso é 500 vezes mais poderoso do que aquele que destruiu Hiroshima. 27 mísseis menores, carregados com instrumentos científicos, foram disparados ao lado dele para coletar dados sobre a explosão e seus subsequentes efeitos. Enquanto o foguete Thor subia, a bomba nuclear finalmente explodiu a uma altitude de 400 quilômetros, aproximadamente a altura da Estação Espacial Internacional hoje. Que visão deve ter sido? Partículas ionizadas da explosão colidiram com moléculas na atmosfera da Terra, criando auroras generalizadas visíveis em todo o Pacífico, até mesmo na Nova Zelândia. Logo abaixo da explosão, o céu noturno nublado de Honolulu ficou iluminado por 6 minutos inteiros. Foi como se outro sol tivesse surgido às 23 horas. As estações de rádio oscilaram, uma sirene foi acionada e até mesmo as luzes das ruas do Havaí foram desligadas. O contexto histórico do Starfish Prime é importante. O início da década de 1960 marcou um dos períodos mais tensos da Guerra Fria, como os Estados Unidos da América e a União Soviética travando uma luta feroz pelo domínio global. Ambas as superpotências buscavam superar uma outra em força militar
influência política e proeza tecnológica. A corrida espacial se tornou um campo de batalha fundamental e em 1961 os soviéticos estavam em vantagem. Eles enviaram com sucesso o primeiro foguete ao espaço em 1957 e 4 anos depois, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano no espaço. A pressão sobre os norte-americanos se intensificou, pois começaram a temer que os soviéticos pudessem desenvolver poder militar baseado no espaço antes deles. Com as tensões aumentando após incidentes como a crise de Berlim, estas nações viram a militarização do espaço como uma forma de obter uma vantagem estratégica na Guerra Fria. Isso desencadeou uma corrida para desenvolver armas nucleares, sistemas de defesa antimísseis e outras tecnologias que pudessem ser implantadas no espaço. Os planejadores militares estavam preocupados sobre como essas armas nucleares poderiam ser usadas no espaço e quais efeitos a detonação dessas armas poderia ter na estratégia militar global. Mais especificamente, eles estavam preocupados com o pulso eletromagnético que seguiria tal explosão. Um pulso eletromagnético é uma explosão de radiação eletromagnética produzida por uma explosão nuclear, especialmente detonações em alta altitude ou baseadas no espaço. Este pulso pode gerar poderosos campos elétricos e magnéticos, capazes de desabilitar circuitos elétricos, interromper comunicações e causar danos generalizados à infraestrutura, como redes elétricas, satélites e sistemas de rádio. No início da década de 1960, os cientistas sabiam que explosões nucleares produzem esses pulsos, mas a escala total e os danos potenciais de tais pulsos não eram bem compreendidos. A Operação Fishbowl foi uma chance de estudar esses efeitos mais de perto. Lançada do atol Johnston, a Operação Fishbowl foi uma série de 5 testes de alta altitude, conduzidos pelos Estados Unidos da América no início da década de 1960. 3 meses após o Starfish Prime, lançaram os 4 testes restantes, em um intervalo de apenas 2 semanas. O segundo teste, assustadoramente chamado de Checkmate, foi lançado em 20 de outubro de 1962. A bomba de 20 quilotons, semelhante em tamanho à lançada em Hiroshima, detonou a uma altitude de apenas 147 quilômetros. Isto foi rapidamente seguido por Bluegill Triple Prime em 26 de outubro, Kingfish em 1º de novembro e finalmente Tightrope em 4 de novembro de 1962. Bluegill Triple Prime e Tightrope foram ambas explosões menores que detonaram a 48 e 23 km de altitude, respectivamente. Bluegill Triple Prime tinha como objetivo entender os efeitos atmosféricos mais baixos desses tipos de explosões na mesosfera, enquanto Tightrope foi conduzido como um teste antimísseis na estratosfera. A NASA define o espaço como começando a uma altitude de 80 km, então suponho que estes testes nucleares não foram realizados estritamente no espaço. Kingfish foi. Seus 0,41 megatons detonaram 95 km acima do nível do mar. Mas estes testes nem se comparam com a explosão do Starfish Prime. O impacto imediato dessa explosão causou espanto em quem o viu, a aurora se estendendo por milhares de quilômetros, uma bola de fogo sobre o Havaí, tudo acontecendo em total silêncio. Ao contrário das explosões no solo, quando uma detonação nuclear acontece no espaço, você não consegue sentir uma onda de choque ou ouvir um som. Não há nuvem de cogumelo ou flash duplo, há apenas uma bola brilhante de plasma que muda de cor como uma lâmpada de lava, conforme partículas carregadas são empurradas para baixo na atmosfera pelo campo magnético da Terra. Essas auroras coloridas dão às explosões nucleares de alta altitude o apelido de bombas arco-íris. Mas os efeitos duradouros de tais explosões estão longe de ser um mar de rosas. Starfish Prime impactou a Terra de 2 maneiras importantes. Em 1958, a missão espacial norte-americana Explorer 1 descobriu que a Terra é cercada por 2 regiões em forma de hélice de intensa radiação.
Hoje nós os chamamos de cinturões de Van Allen, em homenagem ao cientista que os descobriu. Esses cinturões são compostos de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, aprisionados pelo campo magnético da Terra. Eles agem como um escudo protetor contra a radiação solar prejudicial e raios cósmicos, capturando partículas de alta energia do vento solar. A explosão do Starfish Prime liberou uma quantidade tão grande de partículas carregadas na magnetosfera da Terra que alterou a composição e a intensidade dos cinturões naturais de Van Allen e até criou cinturões de radiação artificiais que eram mais fortes e longos do que os originais. Eles persistiram por até uma década, encurtaram a vida útil de vários sistemas de satélites e interferiram nas telecomunicações. Eles também destruíram 2 satélites antigos, o Ariel 1, o primeiro satélite da Grã-Bretanha, e o primeiro satélite de transmissão de TV, Telstar 1. Mas isso não foi tudo que o Starfish Prime fez. Lembra dos pulsos eletromagnéticos que eu lhe contei antes? Os cientistas sabiam que a explosão os emitiria, mas ninguém poderia imaginar o quão intensos seriam. As detonações nucleares emitem raios gama em todas as direções, também conhecidas como espalhamento Compton. Quando interagem com a atmosfera da Terra, ionizam as moléculas de ar e liberam elétrons de alta energia. Como o Starfish Prime detonou a uma altitude de 400 km, esses raios gama colidiram com átomos na atmosfera superior, criando uma cascata de elétrons livres. Acelerados pelo campo magnético da Terra, esses elétrons produziram uma oscilação rápida e intensa de campos eletromagnéticos. Em altas altitudes, onde a atmosfera é mais fina, esse pulso é capaz de se espalhar muito mais longe do que se espalharia em uma explosão de altitude mais baixa. O pulso eletromagnético de Starfish Prime se espalhou por milhares de quilômetros, danificando sistemas elétricos longe do local da detonação. A quase 1.500 quilômetros de distância no Havaí, as luzes da rua se apagaram, as linhas telefônicas foram interrompidas e as comunicações de rádio foram afetadas, mostrando o quão vulnerável é a infraestrutura civil a tal evento. O Starfish Prime fez o mundo perceber o quão destrutivo um pulso eletromagnético pode ser. Ele revelou o quão vulneráveis seriam as redes elétricas, as comunicações e os satélites a um ataque nuclear. Se adicionado ao arsenal estratégico, daria a qualquer militar a capacidade de paralisar a infraestrutura inimiga sem contato direto ou derramamento de sangue. O Starfish Prime também liberou um isótopo chamado Cádmio-109 na explosão, que foi usado para rastrear a precipitação radioativa e medir a contaminação resultante. Embora os testes em solo normalmente deixem para trás um padrão característico de precipitação radioativa, os efeitos dos testes espaciais foram globais. A água da chuva da Nova Zelândia foi contaminada com Cádmio-109, que um artigo da Nature de 1966 atribuiu ao Starfish Prime. Esses tipos de relatórios levantaram preocupações ambientais significativas sobre o impacto de longo prazo das detonações espaciais na atmosfera e no meio ambiente da Terra. Imagine, o Starfish Prime nem foi a maior explosão já detonada no espaço. Esse prêmio vai para Tiek, da Operação Hardtack em 1958. Com 3,88 megatons, era mais de 2 vezes maior que Starfish Prime e detonou a uma altitude de 76,8 km. Transformou a noite em dia e cortou muitos circuitos de comunicação de alta frequência transpacíficos. De acordo com um relatório da Agência Nuclear de Defesa sobre a Operação Hardtack, destruiu a capacidade das camadas normalmente ionizadas da atmosfera superior de dobrar ondas de rádio de volta para a Terra. Os soviéticos também estavam ocupados testando explosões nucleares de alta altitude, detonando 7 bombas espaciais sobre o Cazaquistão entre 1961 e 1962. Conhecido como Projeto K, seus objetivos e efeitos eram praticamente os mesmos que os testes dos Estados Unidos da América. Detonadas em altitudes que variam entre 40 e 300 quilômetros, nenhuma era tão grande quanto as bombas norte-americanas.
Elas variavam em tamanho de 1,2 a 300 quilotons, cerca de 5 vezes menores que Starfish Prime. Em 22 de outubro de 1962, uma ogiva de míssil de 300 quilotons, conhecida como teste número 184, detonou a uma altitude de 290 quilômetros. Os pulsos eletromagnéticos gerados iniciaram um incêndio que queimou a usina de Karaganda e explodiu mais de 1.000 quilômetros de cabos de energia enterrados superficialmente entre Tselinograd e Alma-Ata. Esses aprendizados tiveram sérias implicações na Guerra Fria, destacando a necessidade de acordos internacionais para impedir testes nucleares no espaço. As consequências imprevistas do Starfish Prime eventualmente levaram ambas as superpotências a reconsiderar estratégias nucleares baseadas no espaço. Um ano depois, em 1963, o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares foi assinado pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e União Soviética. Ele proibiu testes de armas nucleares na atmosfera, espaço sideral e debaixo d'água para reduzir a precipitação radioativa e conter a contaminação ambiental. O Tratado do Espaço Sideral seguiu em 1967, que proibiu a colocação de armas nucleares ou quaisquer outras armas de destruição em massa no espaço sideral. Ele também proibiu explosões nucleares no espaço ou em corpos celestes, garantindo que o espaço permaneça um domínio para exploração pacífica e não para confronto militar. Nosso mundo moderno depende muito de infraestrutura baseada no espaço. Os satélites sustentam a navegação global, as comunicações, a internet, o GPS e muito mais. Uma explosão nuclear no espaço causaria caos para nós aqui embaixo. O comércio global e as rotas comerciais entrariam em colapso e parariam. Nossos eletrônicos e redes de energia seriam destruídos, impactando severamente serviços essenciais. Os equipamentos hospitalares parariam de funcionar, milhões de toneladas de alimentos seriam desperdiçadas sem a preservação adequada e os mercados financeiros entrariam em colapso. Os efeitos de um pulso eletromagnético nuclear seriam muito mais devastadores hoje do que na década de 1960. Já que nossos sistemas globais vitais e vidas cotidianas dependem muito mais da eletrônica do que naquela época. Estabelecemos que vários tratados internacionais estão em vigor hoje para proibir mais explosões nucleares espaciais. Mas tais eventos catastróficos causados por um pulso eletromagnético ainda podem ocorrer de alguma forma hoje. Em 1859, a maior tempestade geomagnética já registrada no mundo, o evento Carrington, causou um grande alvoroço. Auroras boreais foram relatadas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, e eram tão brilhantes que pessoas no norte dos Estados Unidos da América conseguiam ler jornais apenas com a luz da aurora. Lançou faíscas de equipamentos de telégrafo, algumas fortes o suficiente para causar incêndios. Se uma explosão solar de magnitude semelhante ocorresse em nossa direção, ela poderia nos atingir com efeitos devastadores, semelhantes ao do Starfish Prime. Felizmente, as chances de isso acontecer são muito pequenas. O risco mais provável é geopolítico. No início deste ano, a Rússia foi manchete por vetar uma resolução da ONU contra colocar armas nucleares no espaço. Vários meios de comunicação especularam desde então que a Rússia está planejando colocar uma ogiva nuclear em órbita abaixo da Terra. De acordo com John Plumb, secretário assistente de defesa para a política espacial dos Estados Unidos da América, a Rússia está desenvolvendo uma preocupante capacidade anti-satélite, carregando um dispositivo nuclear em um novo satélite. Essa capacidade pode representar uma ameaça a todos os satélites operados por países e empresas ao redor do mundo, bem como com as comunicações vitais, científicas, meteorológicas, agrícolas, comerciais e serviços de segurança nacional dos quais todos dependemos. E isso é uma violação direta do Tratado do Espaço Exterior de 1967, que, embora ainda em vigor, infelizmente não vem com nenhum mecanismo formal de punição. Esses acordos internacionais existem para evitar que o espaço se torne um campo de batalha para armas nucleares. Eles devem ser respeitados para garantir a segurança e o bem-estar de todos.
À medida que o espaço se torna cada vez mais importante para a vida moderna, as lições do passado são mais relevantes do que nunca. Starfish Prime nos mostrou a realidade devastadora de armar o espaço. Os pulsos eletromagnéticos paralisaram a infraestrutura, liberando ondas de radiação que permaneceram em nossa atmosfera por anos, destruindo satélites e contaminando o espaço ao redor do nosso planeta. Este experimento foi um ponto de virada. Dele surgiu uma das lições mais importantes da era nuclear espacial. O espaço poderia ser transformado em armas de maneiras que afetam não apenas nações individuais, mas toda a humanidade. É por isso que os tratados internacionais agora proíbem o uso de armas nucleares no espaço. Esses acordos são promessas para gerações futuras, promessas de que o espaço continuará sendo um lugar para descoberta e paz, não para o conflito e destruição. É por isso que a exploração espacial, responsável e pacífica, é tão importante. Para que possamos continuar a desvendar os mistérios do universo e fazer descobertas que inspiram e unem a humanidade, sem a sombra persistente da aniquilação total.